Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas Grolle. Eu trouxe mais uma aulinha de SketchUp bacaninha para a gente estar aplicando na prática a utilização de um plugin para gerar a topografia do nosso terreno, por exemplo, vindo do AutoCAD com as curvas de níveis. Então a gente vai utilizar o plugin TopoShaper, que é um plugin da família Fredo, tá certo? E nós vamos fazer um comparativo dele com a Sandbox, que é a ferramenta raiz do SketchUp. Como que esse plugin vai te ajudar bastante aí no seu dia a dia, você vai ver dentro dessa aula. E já queria te chamar, se você não é inscrito ainda, já aperta o botão aí para se inscrever e ativa o sininho das notificações para toda vez que a gente colocar um vídeo novo, você tá sendo notificado e você aprender bastante aí com a gente, beleza? Então vamos ver como é que o TopoShaper funciona. Beleza? Então pessoal, aqui vamos inserir um arquivo do AutoCAD com as informações de topografia e a gente vai comparar a realização desse processo de tirar a topografia, de modelar a topografia com a Sandbox, que é uma ferramenta raiz do SketchUp, e também com o TopoShaper, que é um plugin da família Fredo, beleza? Então aqui o TopoShaper também vai nos auxiliar. Particularmente o TopoShaper dá um resultado muito melhor, vamos dar uma olhada como isso acontece. Então vou dar aqui um Ctrl+I de importar, tá? Um arquivo, no caso que vou importar esse arquivo aqui de exercício de topografia, né? E ele vai puxar lá do AutoCAD as informações, beleza? E aí ele trouxe todas as linhas e o terreno tá aqui embaixo, tá? Geralmente se acontecer isso daqui, tá? Das linhas da sua curva de nível tá lá em cima, é porque provavelmente ele tá dando a referência da altura em relação ao nível do mar. Então aqui deve estar em torno de uns 500 metros, mais ou menos, tá? Em relação aqui embaixo. Então 488 aqui embaixo, então vou mover isso aqui no eixo azul, beleza? Travar aqui com a seta para cima no eixo azul. Vou puxar aqui 480 metros, mais ou menos, aí para ele chegar mais próximo ali do nosso terreno, beleza? Bom, com as curvas de níveis selecionadas, tá? Nós vamos utilizar as duas ferramentas, as duas maneiras aí de fazer. Então eu vou copiar uma pro lado ali, beleza? Vou fazer uma cópia desse terreno aqui pro lado, para a gente estar comparando aqui. A primeira opção aqui eu vou selecionar todas as curvas de nível, tá? Dentro aqui do grupo, né? Deixa eu até transformar esse componente em único para não fazer o mesmo processo nos dois, tá? Então no caso aqui, ó, vou selecionar todas as minhas curvas de nível, beleza? E vou trabalhar com o Sandbox. No caso aqui, a Sandbox, a primeira opção é a que vai gerar uma face a partir dos contornos. Então, na hora que eu clicar aqui, ele vai gerar uma face interseccionando todas essas linhas aqui, tá certo? Como as linhas são bem pequenas, ele está pensando bastante aqui, e aí já ele gera para nós a face final, tá certo? Olha só, como as linhas ocultas estavam ativas, né? Deu para ver aí que tem muitos elementos aí e é uma face bem quebrada, bem zoada, né? Bem feia assim, até. Deixa eu até desligar a sombra aqui, ó. Ela não é uniforme, né? Ela é cheia de defeitos aí, mas tá pegando as curvas de níveis. Então assim, vamos ser bem sinceros, tá cumprindo aí o papel, é uma face modelada interessante da parte do terreno. Porém, ela vai se tornar um pouco difícil se você quiser editar ela, tá? Por quê? Porque você tem muitas linhas acontecendo aqui, ela fica muito pesada. Então, no caso, o TopoShaper ele vai ser uma melhor opção justamente porque ele não vai criar esse monte de linhas aqui, ele vai criar um grid muito mais interessante aí. Vamos ver como que funciona aí a configuração. Bom, vou fazer o mesmo procedimento, tá? Vou selecionar todas as curvas de nível ali, beleza? E vou vir aqui na primeira opção do TopoShaper, que é justamente criar, né, a geometria a partir das curvas, mas ele vai gerar um Quad Mesh, que é um grid, né, uma face em formato de grid, beleza? Aqui ele vai dar uma prévia aqui do terreno que ele está planificando, tá? A área da face que ele está planificando. Você pode vir aqui, ó, em calcular o terreno sem problema nenhum, beleza? E aí ele vai te dar um preview, tá? Esse preview ele vai estar em 3D, beleza? E também em 2D, como se ele estivesse planificando isso daqui, né? Se ele estivesse esticando essa topografia num plano só, tá? Só para você ter uma ideia do tamanho do grid ali, etc. Beleza? Bom, se você quiser mudar o tamanho desse gridzinho aqui, ó, né? Dessas facezinhas, você pode clicar aqui, ó, nessa opção, mudar o grid, né? E aí no caso, ele vai te dar uma opção do seguinte: quantos grids no eixo X e quanto no eixo Y. E aí ele vai te falar quanto que tá dando aí a distância de um grid para o outro. Então tá mais ou menos em torno de 1,90 m por 1,90 m. Então 1,92 por 1,89 aqui, ó, desses quadradinhos, beleza? Tá um tamanho razoável, tá um tamanho legal. Se você quiser manter assim, você vem aqui em DOM. Se você quiser aumentar, por exemplo, vou colocar aqui 75, né? E aí ele diminuiu o tamanho da face e vai aumentar o número de grids, tá? Então vou dar aqui
feito, para você ver que ele aumentou a quantidade de quadradinhos, vai ficar com uma resolução um pouco maior, né, o nosso terreno aí, beleza? Bom, feito isso daí então, você pode vir aqui na opção Generate Terrain, né, que ele vai gerar o terreno aí e pronto. O que ele vai fazer, tá? Presta atenção. Ele gerou uma face com aquele grid, então você percebe que é muito mais uniforme e muito mais fácil de editar do que aquela outra face toda quebrada, né? E ele também gerou uma, vamos dizer assim, uma caixa em volta ali, tá certo? Bom, eu recomendo sempre você fazer o seguinte, tá? Eu recomendo sempre você explodir essa caixa em volta, tá? E para que você consiga selecionar tudo de uma vez. E uma outra dica que eu queria dar é você fechar aqui, pode ser com uma linha ou com um plugin de gerar face, tá certo? Então, ó, vou pegar aqui, ó, e vou fechar com uma linha aqui embaixo para ele fechar a parte aqui do fundo dessa nossa caixa aí. Por que eu fiz isso? Porque nós vamos fazer algumas operações de sólidos aí nesse terreno. Então, por exemplo, isso aqui é a topografia, mas na verdade o meu terreno é esse quadrado aqui, tá? Como ele tá saindo um pouquinho para fora aqui, ó, eu só vou puxar ele um pouquinho para dentro para não dar nenhum problema. Vou puxar aqui 1 metro para dentro, tá? Então o que eu vou fazer? Mesma coisa, vou criar uma face aqui, vou criar uma linha aqui, ou poderia estar usando o plugin Make Faces da Eneroth, né? E vou subir aqui esse volume aí desse meu terreno, beleza? Vou selecionar ele, vou criar um grupo, beleza? Eu tenho um atalho W para criar um grupo e vou selecionar as duas entidades aqui e vou dar um intersect com as ferramentas de sólidos, tá certo? Na hora que eu der um intersect, ele vai interseccionar esses dois volumes e vai me dar um resultado final aí entre eles e eu posso destacar esse da parte de cima, e aí eu tenho então um terreno e o seu entorno, vou até mover ele aqui para o lado, e as minhas curvas de nível estão ali intactas, tá certo? Então eu tenho aqui um terreninho top, bonitinho, já configurado com as curvas de nível, e melhor de tudo, ele tem um grid formado. Por que é bom ter o grid em vez daquela situação lá, toda quebrada das faces trianguladas ali, tá? Porque se você precisar, por exemplo, modificar alguma coisa, tá? E aí vai uma dica super legal, tá? Você pode ativar aqui as linhas ocultas, né? Então estou visualizando as linhas ocultas. Vou vir aqui na visualização mais de topo, tá certo? E vamos supor que eu quisesse planificar isso daqui, ó. Todo esse trecho aqui, ó. Deixa eu até selecionar ele melhor aqui. Deixa eu até criar aqui a vista paralela. Vou vir aqui na vista de topo e vou selecionar certinho o que eu quero planificar. Então, por exemplo, eu quero pegar esse trecho, tá? Ó, que tá todo acidentado, e eu quero tornar ele plano, tá? Uma das maneiras que você poderia fazer isso é utilizar o plugin aqui da JHS Powerbar, beleza? Que é essa ferramenta cheia de plugins aqui, que é a opção de centralizar essas crianças no eixo azul. Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai planificar e vai criar um taludinho ali, bonito, né, em todos os lados, porque ele meio que centralizou eles, ele equilibrou aquilo que estava para baixo, aquilo que estava para cima, então ele chegou no meio ponto, no meio termo ali dos dois. Então, facilmente eu criei um platôzinho ali com os taludes em volta, né? Se você quiser algo mais aprofundado, você poderia também estar utilizando as outras ferramentas da Sandbox aqui para estar trabalhando dessa forma, mas é legal também o da JHS Powerbar, e por ter um gridzinho bem feito, você poderia inclusive aumentar ou diminuir aí esse platô de acordo com a sua necessidade do projeto, beleza? Bom, pessoal, se tiver mais alguma dúvida, coloca aí nos comentários como que você pode estar editando melhor aí a sua topografia, e também, se você curtiu, coloca aí nos comentários que eu quero saber se vocês estão curtindo as aulas. Beleza? Valeu, qualquer dúvida, manda aí nos comentários que a gente vai respondendo. Valeu, até mais! É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, e se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, já aperta aquele botãozinho do like, e se você tem algum comentário sobre essa aula, coloca aí pra gente trocar uma ideia e ver como é que eu posso te ajudar mais a melhorar o seu processo de projeto utilizando o SketchUp aí no seu escritório, beleza? Então, até mais, pessoal, até o próximo vídeo.